Olá, seguidores, tudo ótimo? Hoje eu vim, nesse mês de outubro, conversar um pouquinho com vocês. Por que conversar um pouquinho com vocês? Esse mês, além de ser um mês que a gente chama de Outubro Rosa, que é o mês da prevenção contra o câncer de mama, que é por isso que eu tô assim, ó, de rosinha, entendeu? Ó, por isso que eu tô assim, de rosinha. Então, esse é um mês muito especial para mim. É um mês que me traz grandes recordações. Ao mesmo tempo que é uma recordação muito alegre, porque eu sei que ela foi uma grande guerreira, ao mesmo tempo emete um sentimento de saudade. Eu acho que é essa a palavra correta para se dizer, saudade. Então, o que acontece em outubro, né? Outubro é um mês que também se comemora o Dia das Crianças, é um mês para os católicos de Nossa Senhora Aparecida, então é um mês de muitos eventos, né? Um dos principais eventos que emete esse sentimento que eu falei para vocês, que é o sentimento de saudade, foi o mês que eu perdi minha mãe, que ela foi para um outro plano, né? Se é que existe isso, não sei. Mas assim, não está mais comigo nesse momento. A minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Foi uma guerreira que me criou sozinha e me fez ser a mulher que eu sou hoje. Eu tô respirando, né? Então, assim, há alguns anos atrás, especificamente em 2017... né? Eu tinha terminado de fazer aqui minha quimioterapia, tinha acabado de fazer minha quimioterapia, que é um outro assunto que depois, mais pra frente, a gente vai conversar. E aí, eu já tinha visto um nódulo debaixo da axila da minha mãe. Nessa época, eu morava no apartamento dela, de favor, porque como eu tinha feito a minha quimioterapia, e eu tinha uma renda naquela época baseada em 2 empregos, então eu não consegui, ainda pagava um outro apartamento, não é esse que eu moro hoje, então eu não consegui manter tudo aquilo que, toda aquela carga financeira que eu estava vivendo naquela época. Então, eu conversei com meu marido e falei assim, olha, a gente precisa alugar um outro apartamento pra gente poder morar, porque eu acho que na hora que fazer a biópsia na axila da minha mãe, eu acho que vai dar positivo. E dito e feito, graças a Deus eu tive um médico no hospital onde eu trabalho que me ajudou, né? Eu até gostaria de falar o nome dele aqui, mas como eu não tive permissão, então eu não posso falar, né, aquilo que o outro não permite que a gente faça. Então eu nem conversei com ele, acho que ele não se importaria, mas como eu não conversei com ele, então eu não acho correto. E aí ele me encaminhou para o hospital, onde ele é chefe de um serviço, é o Hospital da Mulher. Eu acho que isso não tem problema de falar. E a minha mãe começou a fazer os exames, né? E automaticamente, quando ela começou a fazer os exames e começou a chegar os resultados, e eu fui vendo os resultados, porque eu sou da área da saúde, então eu tenho um pouco de conhecimento, e já tinha passado pelaquela experiência, então por isso eu não acredito em coincidências. Eu até acho que eu precisei passar por essa experiência antes, para eu entender um pouco até o que estava acontecendo com a minha mãe naquela época. E aí, ela fez a biópsia da mama, já tinha feito da axila, depois ela fez a da mama, e quando ela fez a biópsia da mama, deu um carcinoma maligno. E aí o tratamento inicial era fazer quimioterapia. Quando eu fiz a minha quimioterapia, que foi uma quimioterapia difícil para mim, já foi difícil para mim. A quimioterapia da minha mãe foi avassaladora. Por que avassaladora? Eu sou muito grata aonde a minha mãe fez o tratamento, um lugar maravilhoso, mas é diferente, né? Os tipos de quimioterapia e os tipos, não de quimioterapia, mas os tipos de recurso entre um hospital particular e entre um hospital do SUS. É complicado falar disso, mas é a nossa realidade. É muito diferente. E eu pude vivenciar isso, então eu sei o que eu tô falando. E
mãe começou a fazer a químio. É lógico que o cabelo dela caiu. Veio as náuseas. Veio um monte de coisa que eu já sabia que ela ia passar. Por quê? Porque eu já tinha passado por aquilo. Lógico, diferente, porque eu era mais jovem, porque eu estava sendo tratada com recursos diferentes. Então, tudo isso influencia, sim, e muito. Conforme o tratamento ia avançando, né, ela também foi fazendo outros exames. Dentro desses exames que ela estava fazendo, a gente acabou descobrindo que ela estava com metástase. O que é metástase? É quando o câncer, né, ou a célula maligna, sai daquele lugar original, que era a mama, e vai para um outro órgão. E essa metástase estava numa víscera muito importante, que é o fígado, que é onde processa tudo, inclusive a própria químio. E quando eu descobri isso, foi um susto para mim, assim, muito grande, mas eu sabia que eu ia ter que ser forte. E como mais uma vez eu falo para vocês, eu não acredito em coincidências, houve uma aproximação muito grande da minha mãe nessa época. Essa aproximação eu pude entender um pouco mais, né? Até sobre ela, até sobre o planejamento de educação que ela teve comigo, até do que ela queria comigo e o que ela queria que eu fosse depois da despedida dela daqui pra frente. E eu lembro que nessas conversas que a gente teve, houve uma troca de experiência. E eu prometi pra ela que eu nunca envergonharia ela, que tudo ia dar certo, tudo ia ficar bem, e eu iria sempre me colocar no lugar do próximo e que eu iria sempre respeitá-la, as diretrizes do bem e da empatia do outro. Então, só para vocês não esquecerem, por favor, se atente ao autoexame. Examine, faça o exame físico. Procurem um médico quanto antes. Estejam sempre atentas. Faça os exames periódicos, ultrassom de mama, mamografia. A gente sabe que é complicado isso no nosso sistema de saúde brasileiro. Mas quanto mais cedo você procurar o sistema de saúde, quanto mais cedo você entrar numa fila de espera, melhor vai ser para você. Desculpa essas engasgadas, é porque eu estou incrivelmente emocionada. E era isso que eu queria passar nesse vídeo, para que vocês estejam atentas a todos os acontecimentos, porque aquele ditado que o corpo fala é verdadeiro, né? Pratiquem mais o perdão ao próximo, o perdão a si mesmo, né? Acho que é muito importante também a gente se perdoar. Tem 1000 práticas na internet que pode ser feita. Eu faço Ho'oponopono, eu adoro. Foi libertador para mim depois que eu descobri isso, né? Porque você precisa se amar para poder amar o próximo. Então fica a dica. Era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Um grande beijo.